Deus tem uma palavra para cada um de nós. Deus tem uma palavra para você que está em casa também. Abra o teu coração para você receber aquilo que Deus tem. Deus tem algo muito forte para nós nesta noite. Amém, igreja? Deus tem algo muito forte para a igreja. Portanto, eu quero que você realmente esteja no Espírito do Senhor para receber aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu já compartilhei com a igreja hoje pela manhã e quero fazê-lo agora novamente. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, um texto muito conhecido, apenas este verso. Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Vamos fazer a leitura deste versículo todos em voz alta. Amém? Vamos lá. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos repetir? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, este versículo, ele faz parte de um contexto onde o Senhor, após a sua ressurreição, permanecendo com os seus discípulos ainda por mais 40 dias, o Senhor lhes dá muitas instruções, várias instruções. E entre as instruções que o Senhor dá aos seus discípulos, a igreja que estava se formando a partir dali, ou se formaria a partir dali, após a ascensão de Jesus ao céu, entre as direções que o Senhor lhes dava, as instruções que o Senhor lhes dava, estava esta, que é muito importante. E disse-lhes, quem é que disse? Jesus, disse Jesus aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a partir daí, irmãos, mais especialmente a partir do dia de Pentecostes, onde os discípulos foram cheios do Espírito Santo, a partir daí se começou a pregar o evangelho. A partir daí se começou a pregar as boas novas, e isso tem acontecido ao longo dos séculos, e esta é a nossa vez, esta é a vez da nossa geração, de pregarmos o evangelho do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E por que é que o Senhor ordenou aos seus discípulos, por que é que o Senhor ordenou à sua igreja pregar o evangelho? Porque existe uma mensagem, queridos irmãos, que tem sido pregada desde então, desde o início da igreja primitiva, uma mensagem que continuou sendo pregada ao longo dos séculos, e uma mensagem que é pregada e deve ser pregada neste tempo, com a maior urgência do que já foi pregado em qualquer outro tempo. Que mensagem é esta que nós, a Igreja de Cristo, devemos anunciar? E eu quero que você preste muita atenção, porque eu disse que Deus tem algo forte para nós nesta noite. Deus tem algo forte para você que está em casa ouvindo esta palavra. Qual é a mensagem, meu querido irmão e irmã, que o mundo precisa ouvir? Qual é a mensagem que o mundo precisa receber? E que só a igreja realmente tem autoridade para pregar esta mensagem, ou para levar esta mensagem, porque só a igreja tem o fundamento, conforme diz a própria palavra que lemos, um fundamento que não vacila, um fundamento que não se move, porque o nosso fundamento é a palavra de Deus, o nosso fundamento é a Bíblia Sagrada. O próprio Senhor diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Outros mais até podem trazer esta mesma mensagem, mas só a igreja de Cristo, da qual eu e você fazemos parte, os lavados e remidos no sangue de Jesus fazemos parte, só a igreja tem verdadeiramente autoridade, porque a igreja está apta, a igreja está preparada para pregar o evangelho. Mas quais são, ou qual é esta mensagem
de que nós estamos falando. A mensagem de que este mundo que nós estamos, este mundo que nós vivemos, ele caminha para o seu final. Amém, irmãos? Esta é a palavra, esta é a mensagem. Esta é a mensagem que o mundo tem que saber. Esta é a mensagem urgente, né? Porque se esta mensagem, ela já era importante, necessária e urgente há quase 2000 anos atrás, muito mais agora, muito mais neste tempo, né? E a igreja tem autoridade para isto, não é? Eu quero ler um texto com os irmãos, que está na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo 7, né? 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim o texto: mas o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Segura este verso aí, Malu. Os irmãos entendem o que a palavra de Deus está dizendo para nós? Que este céu e esta terra que existem, pela mesma palavra, ou seja, pela palavra daquele que criou os céus e a terra, porque sabemos que tudo foi criado pelo poder da palavra. A palavra que criou é a palavra que preserva ainda este céu e esta terra como um tesouro. Mas para que, diz a palavra de Deus, este céu e esta terra ainda se reservam como tesouro? Se guardam para o fogo e para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Isso é uma mensagem dura, irmãos. Não é uma mensagem fácil, mas é uma mensagem que tem que ser pregada, é uma mensagem que tem que ser anunciada. Versículo de número 10, vamos ver o que diz. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isso aí não é o pastor João que está falando. Amém? Amém? Eu acho que isso é importante que se diga. Isso é importante que se saiba. Nós estamos trazendo uma mensagem que está fundamentada dentro da palavra de Deus. Pelo poder da mesma palavra criativa, os céus e a terra que agora existem se reservam como um tesouro para o dia do fogo e da perdição dos homens ímpios. E o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O mundo caminha para o fim, irmãos, não é porque os cientistas estão dizendo que se este planeta não for guardado e preservado, ele vai se destruir. Não é por isso que o mundo vai caminhando para o fim. Não é porque os defensores do meio ambiente estão aí proclamando a altas vozes, que se não se fizer nada, este planeta vai ser destruído. Não é por isso que o mundo está caminhando para o fim. O mundo está caminhando para o fim porque o Senhor assim determinou pela sua palavra. Amém, irmãos? E por que é que isto foi determinado? Isto foi determinado porque a terra, ela foi contaminada pelo pecado. A terra foi contaminada, irmãos, lá no Éden. Todos nós conhecemos a história. Não foi isto, não é isto que nós vivemos, ou não é isto que Adão e Eva, Caim, Abel e todos os que sucederam depois, até a nossa geração, não foi isto que Deus planejou para esta terra. Ou você acha que o Deus Todo-Poderoso, um Deus de amor, um Deus que nos ama, de forma incomparável, foi isso aqui que Deus criou, irmãos? É isso que Deus criou? Se não é isso que Deus criou, por que é que nós vivemos tudo isso que o mundo vive? Porque a terra foi contaminada por conta do pecado. Mas estes céus e esta terra que agora existem, se reservam como tesouro para serem destruídas.
A palavra de Deus diz que os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Por quê? Porque existe uma promessa. E o Senhor fará novos céus e nova terra, onde o pecado não reinará, onde o pecado não existirá. E o plano de Deus estabelecido lá no Éden é um plano que certamente vigorará por toda a eternidade. Então esta é a mensagem. É a mensagem para que o mundo se prepare, que os homens se preparem, porque este mundo caminha para o seu final. E aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada, aqueles que conhecem a palavra de Deus, sabem as sequências dos eventos que culminarão com este fato, e com o fato da criação do novo céu e da nova terra. E o primeiro evento, irmãos, que a palavra de Deus descreve, é a respeito do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, nós teremos a vinda do Senhor. São dois eventos distintos. O arrebatamento da igreja é um evento, onde somente a igreja do Senhor terá acesso. E depois disso, claro que existe aqui eventos que estão neste meio, que nós não temos tempo para poder discutir isso. Haverá as bodas do Cordeiro, haverá o tempo da grande tribulação na terra, depois haverá a vinda de Jesus, depois haverá o milênio e assim por diante. Mas são eventos, queridos irmãos, que vêm até culminar com este tempo e com o tempo da criação do novo céu e da nova terra, onde nós estaremos por toda a eternidade. Mas eu quero me ater aqui, irmãos, ao primeiro evento, que é o evento iminente, que é aquele que pode acontecer e vai acontecer a qualquer instante, e que está mais perto do que nunca, e isto interessa a nós que estamos aqui, aqueles que já são batizados, aqueles que não são batizados, aqueles que estão em casa, e por isso que eu quero me ater aqui muito rapidamente também a respeito deste primeiro grande evento, que é o rapto da igreja, que é o arrebatamento da igreja. Nós vamos ver isso na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 13, do 13 ao 17. Aqui Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Tessalônica: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui Paulo está falando daqueles que morreram com Cristo, para que vos não entristeçais como os demais que não têm esperança. Próximo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Segura este versículo aí. Veja bem, o que é que Paulo está dizendo neste texto? Primeiro, ele está encorajando aos irmãos da igreja de Tessalônica em relação àqueles seus entes queridos que já dormiram no Senhor, que já morreram. E ele diz: olha, eu não quero que vocês percam a esperança em relação àqueles que já morreram, aqueles que dormem. Porque, na verdade, assim como Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus, aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão também. Neste dia do Senhor, terão seus corpos glorificados e subirão a encontrar o Senhor nos ares. E nós, diz Paulo, os que estivermos vivos, também seremos transformados, e subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor, é o que diz o texto. Depois nós, os que ficarmos vivos,
não é? Porque Paulo diz que nós, a igreja, aqueles que estiverem vivos por ocasião deste evento, que é o arrebatamento, que é o rapto da igreja, que é o desaparecimento simultâneo, né, de milhões e milhões de pessoas em toda a terra, num mesmo instante. Isto é o arrebatamento, este é o rapto da igreja, este é o evento que está para acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, e é por isso que o Senhor nos trouxe esta palavra nesta noite, amém, igreja? Porque nós, a igreja de Cristo, precisamos estar esperando, aguardando isto, porque nós não temos esperança aqui nesta terra, porque este céu e esta terra que hoje existe está sendo guardado, reservado como um tesouro para o dia do fogo, para o dia da perdição dos homens ímpios. Estes céus e esta terra passarão, os elementos ardendo se desfarão, a terra será destruída, mas o Senhor terá um novo céu e uma nova terra para a sua igreja, para os salvos, E isto começa através do arrebatamento. É o primeiro episódio, é o primeiro evento que vai acontecer. E a palavra diz que será num abrir e fechar de olhos. Estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Estarão dois sobre uma cama, um será levado, outro será deixado. Estarão dois no moinho, um será levado, outro será deixado. Rápido, desaparecimento, sem explicação, a não ser para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Amém, igreja? E nós precisamos estar preparados para isto. Precisamos estar preparados para isto. Jesus, neste momento, ele não se revelará ao mundo, Ele virá de uma forma que somente a sua igreja o verá e o encontrará nas nuvens, conforme diz aqui o texto sagrado. Depois, num segundo momento, que nós chamamos então da vinda de Jesus, a palavra de Deus diz que ele virá e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram o verão e reconhecerão que ele é o Cristo, que ele é o Messias de Israel. Mas neste tempo, neste momento, a igreja, os salvos já estarão com o Senhor. Amém? Só que quando nós falamos acerca disso, irmãos, quando nós falamos a respeito do arrebatamento, quando nós falamos a respeito da vinda de Jesus, nós estamos falando de algo verdadeiro, nós estamos falando de algo bíblico, conforme é demonstrado aqui na palavra, mas a grande verdade é que nós não temos condições de entender, de realmente dominar, através da nossa mente humana, natural, este tipo de assunto. Por quê, irmãos? Porque é algo que nós nunca vimos. Amém? Sabemos que vai acontecer. A palavra de Deus aqui nos dá uma descrição. Aqueles que morreram em Cristo, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão, terão seus corpos transformados ou glorificados, subirão com o Senhor, e nós que estivermos vivos, também teremos o nosso corpo transformado. Desta matéria corruptível será transformada em algo incorruptível, Isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Isso tudo é descrito para nós, mas ainda assim, fica muito longe da nossa capacidade humana de entender aquilo que realmente é o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, ou mesmo falando a respeito da vinda de Jesus. E isso nos faz pensar, que o que nós falamos hoje a respeito destes eventos, que culminam aí para a destruição desta terra, deste mundo, e para o momento em que novo céu e nova terra serão formados pelo Senhor, nos faz pensar em Noé, nos seus dias, em Noé, na sua geração, recebendo da parte de Deus uma incumbência de construir uma arca e pregar a mensagem de que a terra, ela passaria por um juízo divino, e todos aqueles que não aceitassem a mensagem do Senhor pereceriam pelas águas do dilúvio. E a palavra de Deus nos faz saber que Noé, em obediência à ordem do Senhor, fez o que Deus havia determinado,
pregou a mensagem na sua geração, como nós estamos pregando a mensagem neste tempo, mas que na verdade as pessoas também não conseguiam entender, porque falar de dilúvio naquele tempo em que sequer chovia sobre a terra, porquanto a palavra de Deus diz que até então a terra ela era regada por um vapor. Como é que falar de chuva para quem nunca viu chuva? E aí o texto sagrado, quando fala a respeito do dilúvio, diz que se abriram as comportas dos céus, e os abismos, e águas vieram de cima, e águas vieram de baixo. Era algo que jamais eles poderiam pensar, eles poderiam imaginar o que é que de fato iria acontecer. E é exatamente isso, irmãos, quando nós falamos a respeito do arrebatamento da igreja, ou dos episódios que se sucederão até que verdadeiramente tenhamos um novo céu e uma nova terra, é algo que nós não conseguimos, de fato, compreender na sua plenitude, porque não é algo palpável, não é algo que nós conhecemos. Mas a palavra de Deus vai nos dizer algo muito importante a respeito do dilúvio, e que cabe para nós também, neste momento em que o Senhor está falando aos nossos corações. Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Hebreus 11, 7. Começa esse versículo dizendo o que, irmãos? Pela fé. Pela fé. Então foi pela fé que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Segura aí. Então você percebe, meu querido irmão e irmã, o que é que nós precisamos para entender a respeito do arrebatamento, para aguardarmos este momento, que eu quero repetir aqui, é iminente, é algo que vai acontecer a qualquer instante. O que é que eu e você precisamos? Precisamos de fé. Amém, igreja? Fé. Se você pedir para mim, pastor, me dê elementos que possam provar aquilo que o senhor está dizendo. O único elemento que eu posso lhe dizer é que Noé, ele obedeceu ao Senhor e pregou a mensagem na sua geração pela fé. E hoje aqui neste altar eu faço isso exatamente como Noé, pela fé. Só que a geração de Noé não acreditou. A geração de Noé não acreditou. Por isso todos pereceram pelas águas do dilúvio e apenas Noé e a sua família foram salvos. E eu gostaria que nesta noite, eu gostaria que neste tempo, eu gostaria que nesta nossa geração, fosse uma geração diferente da geração de Noé. Uma geração que creia na mensagem, uma geração que creia na palavra, uma geração que não fique com esperanças em cima desta terra, ou com esperanças aqui nesta vida. Ainda que a palavra de Deus promete nos abençoar, e tem nos abençoado, durante o tempo da nossa vida aqui na terra. Amém, igreja? Deus tem prometido na sua palavra nos abençoar, e de fato tem nos abençoado. No entanto, esta mesma palavra, através do apóstolo Paulo, diz o seguinte: se eu esperar em Deus apenas nas coisas desta vida, miserável homem serei. Se eu tiver um Deus todo-poderoso, apenas para curar uma enfermidade, apenas para resolver um problema da minha família, apenas para resolver um problema financeiro, apenas para que eu possa ter uma boa vida, apenas para que eu possa prosperar, mas eu não tiver conhecimento e fé e esperança na vida eterna, isto será uma vida miserável, ainda que todas as bênçãos do Senhor possam cair sobre mim e a minha casa durante a minha vida aqui na terra. Não estamos falando, irmãos, que Deus não tem bênçãos para nós.
De repente alguém chegou aqui nesta noite exatamente, com o desejo no seu coração, com a expectativa no seu coração, de sair daqui nesta noite com uma enfermidade curada, de sair daqui, quem sabe, com um problema familiar resolvido, de sair daqui com uma situação financeira, onde o Senhor lhe traga direção e possa lhe abençoar. E eu quero dizer que tudo isto faz parte da nossa herança, amém, igreja? Tudo isso faz parte daquilo que Deus prometeu, mas eu e você, meu irmão e minha irmã, não podemos crer em Deus apenas para a solução dos problemas desta vida, porque senão estaremos enquadrados entre os mais miseráveis de todos os homens. E como é que nós esperamos então este momento, que a palavra de Deus em outro texto vai dizer que é num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados e subiremos para junto do Senhor. Como é que nós podemos, meu querido irmão e irmã, estarmos prontos e preparados para este momento? A palavra de Deus nos diz, pela fé. Pela fé. É a fé, é a confiança que temos na palavra de Deus. Fé que Noé teve, fé que os seus familiares, esposa, filhos, noras, tiveram. Esta é a fé. Fé que infelizmente faltou para aquela geração que pereceu sob as águas do dilúvio. Mas uma fé que eu espero não faltar para você que está aqui. Independente se você já conhece a Cristo como Senhor e Salvador, se você já está no caminho, ou se você está dando os primeiros passos, se você ainda nem mesmo batizado não é, eu espero que esta fé não falte para nenhum dos que estão aqui, para nenhum daqueles que estão ouvindo a palavra conosco agora. Amém, irmãos? Mas muito bem, vamos lá. Nós lemos um versículo no início desta mensagem, que é o versículo de número 15, do Evangelho, do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, onde falamos que o Senhor ordenou que nós pregássemos o Evangelho. Volta lá para mim, por gentileza, Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai, o que, irmãos? O Evangelho. Pregai o Evangelho. Evangelho, a definição de Evangelho é boas novas, boas notícias. Boas notícias. Jesus disse, vocês, a partir de agora, vocês devem sair e vocês devem levar boas notícias para todo o mundo. Leve as boas notícias a toda a criatura, nos 4 cantos da terra. É a incumbência da igreja, é a responsabilidade da igreja. E quando eu falo a responsabilidade da igreja, irmãos, não me refiro apenas à responsabilidade daquele que está no altar. Não é apenas responsabilidade dos pastores, não é apenas responsabilidade dos pregadores. Levar o Evangelho, pregar o Evangelho, levar as boas novas, as boas notícias, é responsabilidade da igreja. Devemos levar estas boas notícias. Agora eu quero lhe perguntar, e eu quero que você raciocine. Nós falamos aqui, irmãos, a respeito de uma terra que vai ser destruída. Nós falamos a respeito de uns céus onde o texto sagrado diz que os elementos ardendo se desfarão. Nós falamos aqui, irmãos, de que este céu e esta terra que hoje nós vemos e habitamos nela, ela não existirá mais. Se a mensagem terminasse aí, eu pergunto para você, isso aí seria uma boa notícia? Seria realmente uma boa nova? Vocês estão aqui hoje, mas preste atenção. Isso aqui a qualquer momento vai derreter. Isso não é boa nova. Concordam comigo? Isso não é uma boa notícia. Então, portanto, isso não é o Evangelho. Eu disse ainda há pouco que nós temos uma mensagem. A mensagem é que este céu e esta terra será destruído. A mensagem é que a qualquer momento o Senhor virá. Levará a sua igreja, e a partir daí entra-se um processo de juízo, que culminará lá na frente com a condenação de todos os ímpios para a eternidade. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada.
Mas então agora, meu querido irmão e irmã, para você que está aqui, para você que está em casa, agora eu começo a pregar o Evangelho. Até agora eu trouxe a mensagem de juízo de Deus. Agora vem a boa notícia. Amém, igreja? Evangelho é boas novas. Evangelho é boa notícia. Se eu relatasse para você toda essa catástrofe que vai ocorrer e vai ocorrer, mas não lhe trouxesse uma boa nova, não lhe trouxesse uma boa notícia, eu não estaria pregando o Evangelho. E o Senhor diz que nós temos que ir e pregar o Evangelho. Então você pergunta, pastor, então quais são as boas novas? Quais são as boas notícias? E a primeira boa nova, é claro que nós poderíamos ampliar isto aqui, mas eu coloquei apenas 3 itens para a nossa reflexão, e penso que dentro daquilo que nós estamos tratando é suficiente, né? Mas as boas notícias, elas são mais amplas, com certeza. Mas qual é a primeira boa nova? Qual é a primeira notícia diante de tudo aquilo que já foi falado? A primeira boa notícia, meu querido irmão, o Evangelho, né? A boa nova para mim e para você, é que apesar de todo este cenário catastrófico que vem pela frente, a boa notícia é que a salvação está acessível a todos os homens. Essa é a boa notícia. Ninguém precisa perecer, ninguém precisa ser destruído, ninguém precisa passar pela condenação. A salvação é acessível a todos os homens. João, capítulo 3, versículo 16, versículo que nós sabemos de cor e salteado. O que diz aí, irmãos? Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Deus não amou meia dúzia de pessoas. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não amou apenas os judeus. Na verdade, quando Jesus veio, aqueles que creram em Jesus, apesar de terem crido em Jesus, embora um número pequeno, porque a grande maioria o rejeitou, mas ainda assim, aqueles que creram em Jesus como o seu Messias, eles creram que Jesus era apenas para os judeus. Mas aí a palavra de Deus, de uma forma muito clara, está dizendo para mim e para você, que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para o que, irmãos? Para que todo, amém? Repito aqui, o Senhor não faz distinção, o Senhor não faz acepção de pessoas. Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê, todo, ninguém fica de fora, ninguém fica de fora. Eu disse há pouco que os discípulos do Senhor, eles imaginaram que Jesus veio apenas para os judeus. E existe um episódio muito interessante no início da igreja primitiva, que todos os irmãos certamente conhecem, que foi quando Cornélio, um gentil, um romano, ele recebeu uma visão de um anjo, que ordenou que mandasse trazer Pedro, que estava na casa de um tal Simão, e Pedro viesse e lhe trouxesse a mensagem, a palavra de Deus para o seu coração. E ao mesmo tempo o Espírito do Senhor falou com Pedro, e Pedro ele se recusava, a ir até a casa de Cornélio, mas o Senhor o convenceu que era importante. E por que ele se recusava? Porque Cornélio não era um judeu, e ele imaginou que Jesus só tinha vindo para os judeus. Mas quando Pedro, é convencido pelo Espírito do Senhor e vai até a casa de Cornélio e ali começa a anunciar o Evangelho, conforme o Espírito Santo lhe ordenava, Pedro observa todo o agir, todo o mover do Espírito e diz o seguinte: agora bem sei que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele ama a todos aqueles que em qualquer lugar obra o que é justo, faz o que é justo. Por isso que este texto está dizendo para mim e para você, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida
eterna. Essa é a primeira notícia, a primeira boa notícia. Essa é a primeira boa nova que eu tenho para entregar para você. Falamos aqui, trouxemos aqui uma mensagem de algo que vai acontecer em breve, que será uma catástrofe para o mundo, mas que você não precisa passar por isso, porque a salvação, ela é acessível a todas as pessoas. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Eu tenho uma segunda boa notícia para você, eu tenho uma segunda boa nova do Evangelho de Deus para você. Qual é essa boa nova? O Senhor Jesus diz que há lugar para todos. A salvação é acessível a todos e ninguém vai ficar de fora. João capítulo 14, versículo 1, vamos ver o que diz. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Verso 2. Na casa de meu Pai, há o que, irmãos? Muitas moradas. Na casa de meu Pai há lugar para todo mundo. Ninguém vai ficar de fora. Quando, hoje pela manhã, eu trazia esta palavra, e quando nós chegamos neste texto, me veio à mente, me veio ao coração, a respeito da importância da morada, da importância da casa, da importância da moradia. Como todos nós, queridos irmãos, damos valor, damos importância a uma morada, Toda pessoa deseja ter a sua própria casa, não é assim, irmãos? Todos nós desejamos, Todos nós desejamos, é um sonho de todo cidadão, ter a sua morada, ter a sua casa. E apesar, queridos irmãos, de todos os esforços que nós vemos, empenhados pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelos governos municipais, para construírem casas, para construírem apartamentos, que seja a morada dos cidadãos, apesar de todo o empenho, de todo o esforço, nós sempre vamos encontrar pessoas frustradas, porque elas não conseguiram a sua morada. Não conseguiram, se esforçaram, se empenharam, mas chegou lá no dia, teve um sorteio, e infelizmente, alguns foram contemplados, mas outros tantos não foram contemplados, ficaram de fora e não tiveram a sua morada e voltam para casa frustrados, quem sabe esperando talvez um outro momento, uma outra oportunidade, mas aqui não haverá frustração para os que creem em Cristo Jesus. Amém, igreja? Na casa de meu Pai há lugar para todos, viu? Não é sorteio. Você não será contemplado por sorteio, você será contemplado porque você teve fé no unigênito Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na casa de meu Pai tem morada para todos. Se não fosse dessa forma, eu falaria. Jesus disse, eu não estou aqui para enganar, se fosse de outra forma eu diria como seria, mas estou dizendo que é dessa forma, por isso não se turbe o teu coração, viu? Não se inquiete, com aquilo que Deus foi preparar, que o Senhor foi preparar, porque quando o Senhor vier nas nuvens para nos levar, a nossa morada já está preparada. Amém, igreja? A nossa morada já está preparada. Mas pensando ainda, irmãos, e usando, como ilustração, o desejo que nós temos, todos nós temos, de ter uma morada, de ter uma casa própria, usando ainda esta ilustração, nós vamos observar, irmãos, que mesmo aqueles que são contemplados, que saem dali felizes porque agora vão ter a sua casa, vão ter a sua morada, mas mesmo estes, apesar da alegria de terem a morada, eles sabem que agora terão a sua casa, mas eles saem dali com uma dívida.
não é? Uma dívida de 20 anos, 25 anos, 30 anos, não sei, depende. Não é? E aqui eu falo, então, da terceira boa nova para você. Que a terceira boa nova para você é que você tem acesso à salvação, você tem acesso à vida eterna, existe uma morada preparada para você e a dívida já foi paga. Amém, irmãos? A dívida já foi paga. Eu não preciso pagar mais nada. Você não precisa pagar mais nada. Jesus Cristo, o Senhor, já pagou a nossa dívida. Já pagou, não é? 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Quero ler com você. Veja bem o que diz esse texto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, como que por tradição recebeste dos vossos pais. Segura aí, volta. Veja bem o que Pedro está dizendo aí nesta carta, não é? Que não foi com o preço de coisas corruptíveis deste mundo. Não foi com nada desta vida, nem prata, nem ouro. E ele usa o termo aqui que nós somos resgatados, não é? E este termo resgatado nos faz pensar, né, num resgate, é exatamente isso. Foi pago um resgate. E quando nós pensamos num resgate, nós logo pensamos em alguém que estava cativo, né, que estava num cativeiro, e para que aquela pessoa saísse daquele cativeiro, um resgate foi pago, e se nós trouxermos isso para a nossa realidade espiritual, é verdadeiramente isso. Nós todos éramos cativos, todos nós estávamos num cativeiro, mas esse cativeiro foi quebrado. Amém, irmãos? E o Senhor pagou este resgate por nós. Mas vamos ver o verso seguinte. Nós não fomos comprados com ouro, prata ou coisas corruptíveis deste mundo, mas sim com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém, irmãos? Este foi o preço pago pela nossa dívida. Ainda há um texto muito interessante de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler os versos 13 e 14. Paulo escrevendo à igreja de Colossos, Colossenses, capítulo 2. Vamos lá. Sim ou não? Sim. Colossenses, capítulo 2. Senão nós vamos aqui na Bíblia. Não, Colossenses. Vamos ler o texto sagrado até que a Malu localize ali. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos lá? Sim, diz aí o texto. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. O que Paulo está dizendo aqui à igreja de Colossos, e o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você também, é que existia um escrito de dívida que era contra nós. Amém, igreja? Existia uma cédula que era contra nós, né? Existia ali, nós tínhamos um contrato de dívida, nós tínhamos uma nota promissória, né, para melhor entender que era contra nós, e algo que eu e você não tínhamos de forma alguma condições para pagar, de maneira alguma. Mas a palavra de Deus está dizendo que quando Cristo Jesus foi à cruz, ele foi ali para, através do seu sangue, pagar o preço da minha dívida, da tua dívida, e rasgar esta nota promissória, riscar esta cédula que nas suas ordenanças de alguma forma era contrária a nós, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém, igreja? Então não existe mais dívida. Amém? Não existe mais dívida. A dívida já foi paga. A salvação, ela é acessível a todos, a morada para todos, e a dívida já foi paga. É uma boa notícia ou não? É boa nova ou não é?
Isso é o Evangelho. Amém, igreja? O Evangelho é dizer para você o seguinte: olha, a ira de Deus, o juízo de Deus vai recair sobre todos os homens ímpios da terra. Essa terra será destruída, esse céu será destruído, mas existe oportunidade de salvação para todos, existe uma morada para todos, e a dívida já foi paga. E é isso que eu quero deixar para o teu coração. A palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, vai nos dizer que Deus, Ele não tem prazer na condenação de ninguém. E ainda que hoje muitas pessoas, elas, quando ouvem uma palavra como esta, ou quando escutam a palavra de Deus, elas vão dizer o seguinte: isso é conversa. Desde que se prega o Evangelho, fala que o mundo vai acabar, que Jesus vai voltar, e isso aí já passou 2000 anos, não aconteceu. E a palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, vai dizer que o Senhor não tem a sua promessa por tardia, ainda que alguns a tenham, mas na verdade Ele é longânimo, Ele é misericordioso, não querendo que ninguém se perca, mas senão que todos venham ao arrependimento, porque para o Senhor, um ano é como 1000 dias, né? Um dia é como 1000 anos, né? E 1000 anos é como um dia. Então, se para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, nós passamos 2000 anos, poderíamos dizer que nós passamos apenas 2 dias, na ótica de Deus, aos olhos de Deus. Amém, igreja? Então, na verdade, o Senhor não tem sido tardio. O que o Senhor deseja, e ainda continua desejoso, é que todos quantos tenham acesso, oportunidade de ouvir a palavra, possam pela fé, como fez Noé, como fazem os crentes hoje, pela fé, crer na sua palavra, receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, e verdadeiramente trilhar os caminhos do Senhor, para que possam possuir, herdar, viver nesta nova terra e desfrutar deste céu que o Senhor tem para nós. Talvez alguém pergunte: pastor, mas então eu não preciso fazer absolutamente nada? Muito bem, nós temos aqui também saber qual é a nossa parte dentro deste processo. A primeira coisa, irmãos, que nós temos que saber é reconhecer que nenhum de nós somos merecedores disso, nenhum de nós. Tudo o que a palavra de Deus está nos dizendo agora, chega a mim e a você e a todos os homens nos 4 cantos da terra, por conta da graça, da misericórdia, da bondade. Vamos ver o que Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai nos dizer. Romanos 3, 23. Diz o que, irmãos? Porque todos, leiam, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu e você, todos que desejam realmente a salvação e a vida eterna, temos que reconhecer. Todos pecaram. Assim como a salvação é para todos, assim como tem morada para todos, a palavra de Deus também diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há outro meio, não há outra forma, meu querido irmão e irmã, de sermos salvos, senão através da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, no seu sacrifício realizado na cruz do Calvário. Não há mérito humano para a salvação. Não há mérito humano para a vida eterna. Ainda que algumas pessoas possam dizer, e até com propriedade, mas eu sou uma boa pessoa, eu não prejudico ninguém, não faço mal para ninguém, eu ajudo as pessoas da forma como eu posso ajudar, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um bom empregado, eu sou um bom patrão, não importa qual seja a condição, eu sou uma pessoa de caráter, eu honro os meus compromissos, aleluia. Tudo isso é louvável e deve fazer parte da nossa vida enquanto cristão. Amém, igreja?
Não se espera do cristão nada diferente disso. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ser pessoas de caráter. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ser pessoas que honram os seus compromissos. Homem de Deus tem que ser um bom marido, tem que ser um bom pai. Mulher de Deus tem que ser uma boa esposa, tem que ser uma boa mãe. Se você é um trabalhador de uma empresa, você tem que ser um bom empregado, você tem que ser um bom funcionário. Se você é um patrão, você tem que ser um patrão justo, correto. Temos que ser corretos nos nossos compromissos diante dos homens, diante das pessoas. Não se espera do crente nada menos que isso. O crente que não está enquadrado dentro deste padrão, ele está fora do padrão de Deus. Porque o padrão de Deus diz para mim e para você o seguinte: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amém, igreja? Amém? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal for insípido, se ele não servir para salgar, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então se espera de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que tenha todas estas qualificações que nós acabamos de dizer aqui. No entanto, ainda assim, nada disso é suficiente para herdarmos a salvação e a vida eterna. Amém, igreja? Por quê? Porque a nossa dívida era grande demais. Não são os nossos atos de justiça, né, que são suficientes para isso. Porque aquele que pensa desta forma, né, ele estaria dizendo o seguinte: ah, Jesus, o Senhor veio, o Senhor morreu lá na cruz, né, o Senhor sofreu tanto, mas não era preciso, Senhor, eu posso dar conta disso. Com os meus atos de justiça eu teria resolvido, o Senhor não precisaria ter sacrificado tanto. É exatamente isso o que está dizendo aquele que acha que não precisa de Jesus para a sua salvação. Se ele acha que os seus atos de justiça seriam suficientes, ele está dizendo para o Senhor o seguinte: ó, o Senhor fez bobagem, não devia ter saído de lá e vir sofrer aqui. Eu já resolvi o problema. Só que esta não é a verdade. Amém, igreja? Sem Jesus não tem salvação. Então a primeira coisa que eu preciso reconhecer é que eu sou um pecador e que preciso realmente da salvação. E é então o que nós vamos falar agora em João capítulo 1, versos 11 e 12. Evangelho de João diz o seguinte: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Já dissemos isso, veio para os judeus o rejeitaram, apenas uma minoria que o aceitou. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então eu preciso, como segundo passo, reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, recebê-lo. Veio para o que era seu, o seu rejeitou, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Precisa fazer isso, é uma necessidade. E aí então, irmãos, vem o próximo ponto. E aí eu fiz uma pergunta, antes de iniciarmos a mensagem: quantos dos que estavam aqui conosco, que ainda não eram membros batizados, que estavam dando os primeiros passos na igreja? Algumas mãos se levantaram, são poucas as pessoas que nós temos aqui nesta condição. A maioria dos que estão conosco já são membros batizados, já reconheceram que são pecadores, receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Mas aí vai o terceiro passo, que está lá em Marcos capítulo 16 e versículo de número 16. Ao início da mensagem nós lemos Marcos 16, 15, onde o Senhor diz que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 16. Só faltou um na frente aí. Isto. Diz o texto: quem crer, e o que, irmãos? E for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. É a questão da fé. É o que nós falamos agora há pouco. Se a geração de Noé tivesse crido na sua mensagem, não seria apenas Noé e sua família que teria sido salvo. Outros tantos mais poderiam ter sido salvos. E assim também, neste tempo da graça, a salvação
é para todo aquele que se reconhecer pecador, que precisa realmente da graça, da bondade e da misericórdia, receber a Cristo como seu Senhor e Salvador e cumprir o mandamento do batismo, porque de forma muito clara, muito transparente, a Bíblia Sagrada diz que aquele que crer e for batizado, este será salvo. E quem não crer, a palavra de Deus já dá a sentença. Amém, irmãos? Eu concluo esta mensagem, essa palavra para o teu coração, lendo com você ainda Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, e nós encerramos aqui. Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Assim diz o Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então, para você que ouviu esta palavra, para você que deseja realmente esta salvação, você que não quer estar aqui, você que não quer ficar aqui, para este tempo de angústia, de aflição, e a palavra de Deus, em outro texto, vai dizer um tempo que nunca houve igual desde que existe o mundo. Irmãos, eu não quero nem ficar pensando nisso, porque quando eu penso nas guerras, quando eu penso especialmente na Segunda Guerra Mundial, no extermínio de judeus, nas câmaras de gás, os campos de concentração. Queridos irmãos, eu não consigo imaginar o horror que foi aquilo. Eu não consigo imaginar o horror que foi o Holocausto judeu, ou o extermínio. Na verdade, os judeus nem gostam que use esse termo em relação ao acontecido na Segunda Guerra. E eu acho que eles estão corretos. Aquilo ali não foi um holocausto. O holocausto era um sacrifício a Deus. Aquilo ali foi um extermínio. Eu acho que este é o termo mais apropriado. Eu não gosto nem de pensar no horror que foi aquilo, irmãos. Só que a palavra de Deus vai dizer que este tempo que está para vir é um tempo que nunca houve igual. Dá para a gente imaginar? Só que as boas novas já nos fez saber que a salvação, ela é acessível a todos, que ninguém precisa perecer, ninguém precisa passar por esta condenação. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Coloque-se de pé no teu lugar.